Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Fórmula de Soluções, projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense. Hoje nós vamos conversar sobre fórmula mínima. Iremos resolver uma questão que foi feita em colaboração com o professor Carlos Bauer Boixá, do Departamento de Química Inorgânica da UF. Um determinado composto orgânico é composto por carbono, hidrogênio e oxigênio. A combustão de 2,78 gramas desse composto fornece 6,32 gramas de CO2 e 2,58 gramas de água. Determine a fórmula mínima. Essa questão, pessoal, ela fala sobre reação de combustão. O que é uma reação de combustão? Temos que lembrar. Uma substância orgânica, ele disse aqui que é composta pelos átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu botei aqui letras X, Y, Z, porque eu não sei a quantidade de átomos de carbono que essa substância tem, nem de hidrogênio e nem de oxigênio. Eu sei que se é uma reação de combustão, ela reage com oxigênio. É isso que significa reação de combustão. E ainda mais, gera que produtos uma reação de combustão? Sempre gás carbônico e água. Como agora nós vamos começar a resolver a questão? Primeiro passo, a gente vai ter que calcular as massas de cada elemento químico. Ele deu aqui algumas quantidades, eu preciso saber qual é a massa de carbono, de hidrogênio e de oxigênio nesse composto. E como que nós vamos calcular as massas, Léo? Bem, vamos começar para carbono. Qual foi a informação que ele deu? Que a combustão forneceu 6,32 gramas de CO2. Veja que entre CO2 e água, carbono está presente na molécula de CO2. E se eu olhar para a molécula de CO2, o que eu posso escrever em relação à sua massa e à massa de carbono? Olha que está aqui o pulo do gato, hein, pessoal? Em relação à molécula de CO2, se você calcular qual é a massa molecular, é só somar. Carbono é 12, oxigênio é 16, aqui tem 2, então é vezes 2. Você vai encontrar aqui 44 gramas de CO2, eu tenho quanto de carbono? Eu só tenho um átomo de carbono aqui. Então, está para 12 gramas de carbono. Ou seja, em uma molécula de CO2, eu tenho um átomo de carbono. Em 44 gramas de CO2, eu tenho 12 gramas de carbono. Quanto que foi obtido na reação? Não foi 6,32 gramas de CO2? Isso vai estar para a gramas de carbono. A resposta aqui, então, ela deu 1,72 gramas de carbono. Vamos agora calcular a massa de hidrogênio. Veja que em CO2 e H2O, eu só vou ter hidrogênio presente na molécula da água. E se eu olhar para a molécula da água, 18 gramas de água está para 2 gramas de hidrogênio. Léo, da onde você tirou essa relação? Se você somar a massa molecular da água, dá 1 vezes 2, né, do hidrogênio, mais 16. 18 gramas d'água. Na molécula d'água, nós temos H2, temos 2 hidrogênios. Cada hidrogênio pesa 1, então aqui você vai ter 2 gramas de hidrogênio. Tudo bem essa relação? 18 gramas d'água está para 2 gramas de hidrogênio. E qual foi a informação que ele nos deu? 2,58 gramas de água são formadas. Então, 2,58 gramas de água está para B gramas de hidrogênio. Vamos encontrar aqui a massa de hidrogênio de 0,29 gramas. E como é que eu faço agora para o oxigênio, pessoal? Eu posso fazer da mesma maneira? Para o oxigênio, não. Por quê, Léo? Porque você vê que nos reagentes tem oxigênio na molécula orgânica, mas também tem oxigênio do O2 oriundo do ar atmosférico. Então, se você levar em consideração essa massa de gás carbônico, parte desse oxigênio pode ter vindo da substância orgânica, mas parte também pode ter vindo do O2. Não é um jeito confiável você fazer assim. Ah, Léo, como é que eu vou fazer então? Ele não deu a massa aqui do composto. Esse composto ele não tem massa 2,78. Eu já calculei a massa de carbono e hidrogênio. Eu sei o quê? Que a massa de carbono mais a massa de oxigênio mais a massa de hidrogênio é 2,78 gramas, que é a massa do composto. É só eu substituir agora. Massa de carbono é 1,72, massa de hidrogênio 0,29. Eu vou achar que a massa do oxigênio, então, vale 0,77 gramas.
Nossa segunda etapa é divisão pela massa atômica. Então, 1,72 dividido por 12, que é a massa atômica do carbono, dá 0,14. 0,29 por 1, que é a massa atômica do hidrogênio, dá 0,29 mesmo. E 0,77 divididos por 16 dá 0,05. Terceiro e último passo para a gente finalizar. Vamos dividir pelo menor valor encontrado. E por que a gente vai dividir por esse número? Imagina você achar uma fórmula química, carbono 0,14, hidrogênio 0,29 e o oxigênio 0,05. Fica estranho, não é? Então a gente divide pelo menor número para os números darem uma proporção mais adequada, que a gente está mais acostumado. O menor número é 0,05. Dividindo esses três números, a gente vai achar aqui aproximadamente 3 para carbono, 6 para hidrogênio e 1 para oxigênio. Olha só como fica a fórmula mínima. Fica C3H6O, você pode botar aqui um N, né? Ou então somente C3H6O. Tudo bem, pessoal? Se ficou alguma dúvida, escreva para nós. Inscreva-se no canal. Um grande abraço!